A SEAT faz 75 anos e o melhor presente está guardado para ti. Oferecemos a carta de condução categoria B na compra de qualquer modelo SEAT. Junta-te à nossa celebração e agarra o teu presente com as duas mãos. Bem-vindo à SEAT. Promoção válida para viaturas novas até ao final do ano. Descobre tudo num concessionário ou em seat.pt. E por isso é que também nós podemos dizer, logo desde a infância, e é verdade, não é só impressão nossa, és igualzinho ao teu pai, não é? Portanto, tem 5 anos e isso já normalmente percebo. nos defeitos, não é? Bom, sim, e a mãe nas qualidades, virtudes, evidentemente. É uma coisa que nós às vezes associamos ou a cinema, ou a livros, ou a escritores, mas é verdade que há pessoas com personalidade múltipla. É uma boa pergunta porque é um tema muito popular e mesmo nas consultas muitas pessoas nos procuram e nos dizem assim: doutor, eu acho que tenho personalidade múltipla, ou e eu tão depressa tão bem como estou mal, ou um dia acho uma coisa, outro dia acho outra, será que tenho uma personalidade múltipla? E a resposta é nim. É importante primeiro, se calhar, dizer o que é personalidade, porque às vezes as pessoas também não sabem exatamente a que é que se referem quando dizem personalidade. A personalidade é um conjunto de características, não é? De características psicológicas, a que chamamos traços de personalidade, que definem a forma como nós nos relacionamos com o mundo exterior, com os outros e connosco próprios, e que nos definem alguns conceitos morais, alguns conceitos de conduta globais. E essa personalidade vai se desenvolvendo desde a infância até ao início da idade adulta e só está perfeitamente estabelecida, de facto, no início da idade adulta. Alguns destes traços nascem connosco e depois vão se adaptando às nossas circunstâncias? Isso mesmo. Existe uma componente da personalidade que é herdada, que é geneticamente determinada. Nós temos, na verdade, depois estes pequenos traços, que são múltiplos, podem ser organizados em grandes traços, como, por exemplo, extroversão, ser extrovertido ou introvertido, neuroticismo, pensar muito nas coisas de forma ruminativa, será que vou ter consequências negativas ou não, entre outros. E esses traços têm grande conservação biológica, portanto nós sabemos que são grandemente herdados por parte dos pais. E por isso é que também nós podemos dizer, logo desde a infância, e é verdade, não é só impressão nossa, és igualzinho ao teu pai, não é? Portanto, tem 5 anos e isso já normalmente percebo. nos defeitos, não é? Bom, sim, e a mãe nas qualidades, virtudes, evidentemente, era isso que eu me referia. E portanto, o que acontece é que há, de facto, uma componente, mas depois isto vai interagir com o ambiente, vai interagir com as experiências de vida, vai interagir com os estilos parentais, com a forma como as pessoas são educadas, quais são os alertas que são permanentemente chamados à atenção por parte dos pais, e isso vai condicionar uma outra componente da personalidade. E, portanto, dizemos que o que é herdado relaciona-se mais com um temperamento, é aquilo que é herdado, e que pode até também ter uma componente afetiva, tipo, sou mais para o depressivo, sou mais para o alegre, sou mais para o ansioso. E depois o componente do caráter. O caráter é aquilo que é construído em função das experiências e das relações que se vai tendo. Chegada à idade adulta, temos então a nossa personalidade formada, digamos que é o nosso feitio, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de nos comportarmos genericamente, e por isso é que nós sabemos, quando conhecemos uma pessoa muito bem, conhecemos bem a sua personalidade, sabemos prever como é que ela se vai comportar em determinada circunstância. E há um fundo de verdade então na ideia de que a personalidade pode não ser única, exclusiva. Então, essa é uma pergunta interessante, porque historicamente, e o cinema retrata isso muito, houve a descrição de personalidades múltiplas, que era basicamente a ideia de que as pessoas podiam ter várias personalidades que alternavam entre si dependendo dos momentos da vida, como se fossem diferentes alter egos que depois tomavam lugar em determinadas circunstâncias perante determinados stressores ou perante determinadas pessoas. Hoje sabe-se que isso não é bem assim. Aliás, existiu como doença classificada a perturbação de personalidades múltiplas. Neste momento já não existe nas classificações com esta designação. Existe uma coisa que no fundo é um sucedâneo que se chama perturbação dissociativa da personalidade. O que é que isto significa? Significa que, de facto, em determinadas pessoas com um perfil que predisponha para isso, com situações adversas na infância, com um stress psicológico mantido ao longo do tempo e que perante determinadas situações muito estressantes dissociam da realidade, vamos dizer assim, e passam a ter um comportamento que não é típico do seu perfil de personalidade. E passam a ter um comportamento durante um período que
que corresponderia a outros traços da personalidade. Muitas vezes é um comportamento meio automático, por vezes errático, outras vezes não, mas que é diferente do que seria o comportamento típico da pessoa. Portanto, há uma dissociação da personalidade, uma dissociação da identidade e depois, em princípio, passado algum tempo, a pessoa volta à sua personalidade de base. Mas isto é muito diferente de dizer eu tenho em mim múltiplas personalidades e vou alternando entre elas. Portanto, de facto, podemos dizer que é um mito que haja personalidade múltipla, mas podemos dizer que é verdade que em algumas pessoas, com esta característica dissociativa da identidade, que requer experiências prévias, stresses crónicos e também stresses agudos, em que há uma cessação temporária daquele funcionamento típico e em que surge um comportamento diferente sobre o qual a pessoa age e que, devo dizer, habitualmente a pessoa até nem se recorda do que faz durante esse período, mas que depois, cessado esse período de stress, a pessoa volta ao seu perfil de personalidade normal. Portanto, não será uma personalidade múltipla, será uma personalidade de base que, por vezes, tem interrupções. O que é isso do por vezes? Pode ser um fenómeno recorrente e, mais do que isso, pode ou deve ser tratado de alguma forma? Sim, portanto, na verdade, isso até nos leva a tocar aqui um outro tópico, que é, não só existe esta perturbação dissociativa da identidade ou da personalidade, existem também, em geral, na psiquiatria, sintomas dissociativos ou períodos dissociativos. Quer dizer que, em determinados quadros clínicos, pode ser quadros depressivos, quadros de ansiedade muito intensa, outros, stress pós-traumático, o que queremos dizer. Há algumas pessoas que, perante um stress muito, muito intenso, na situação em que não se encontram estratégias psicológicas de coping com aquela situação, digamos que a mente não consegue fazer outra coisa senão cortar com a realidade e agir de forma automática, dissociada daquilo que se está a passar. É quase uma questão de sobrevivência? Isso. É como se fosse uma resposta de fuga, mas que tem a ver com a forma como nós estamos ou não em contacto com aquela situação. Portanto, fugimos, mesmo estando lá, digamos assim. Agora, isto pode acontecer em múltiplas situações. Não há dúvida nenhuma que requer tratamento, porque isto é altamente disfuncional. No caso da personalidade, isto é um pouco mais intenso, tem tendencialmente um perfil mais recorrente e habitualmente os períodos são um pouco mais duradouros e têm um impacto mais significativo. Mas no fundo o princípio é o mesmo. Esse tratamento pode ser ajudado com terapia farmacológica, mas o mais importante nestes casos é fazer psicoterapia, porque a psicoterapia no fundo vai permitir criar as estratégias de coping, para já, saber identificar quais são os fatores de stress que habitualmente geram aquela dissociação e, por outro lado, desenvolver estratégias de coping para gerir esses fatores de stress de forma a que não seja necessário dissociar para obter o coping com a situação. Obrigada. Obrigado. O Mental é uma parceria do Observador com o Hospital da Luz e com a Johnson & Johnson Innovative Medicine. Conta ainda com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.